Olá Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é UX Design. Bom, UX Design é o design da experiência de usuário e ele é o processo de criar uma experiência perfeita para o seu usuário do começo ao fim enquanto ele utiliza o seu produto. Esse termo foi usado pela primeira vez em 1993 por Don Norman, um especialista em ciência cognitiva enquanto ele trabalhava para a Apple. E o seu principal objetivo no começo era impulsionar o design dos produtos da Apple, permitindo aos usuários configurar e utilizar os computadores de uma forma mais fácil. Mas o UX Design vale também para interações físicas. Ele vai desde a iluminação em um restaurante até, por exemplo, a hora do checkout em um site de compras. O objetivo do UX Design é criar um produto que atenda todas as necessidades do usuário, resolva seus problemas e forneça uma experiência agradável. Então, como desenvolver um bom design de experiência de usuário? Existem 4 aspectos-chave que precisam ser considerados. O primeiro é facilidade de uso. Lembre-se, o principal aspecto do UX Design é criar uma experiência agradável. Então, um bom design de UX ajuda o usuário a resolver o seu problema e alcançar seus objetivos sem nenhuma dificuldade. Em segundo lugar, ele precisa ser útil. O produto ou serviço precisa preencher uma lacuna no mercado e ter um propósito claro. Terceiro, o produto precisa ser desejável. Para o design de UX, a aparência é muito importante. O produto precisa ser atraente e corresponder à marca da empresa. Os componentes visuais também podem ajudar a deixar o usuário envolvido e criar uma experiência positiva. Quarto, o seu produto precisa ser acessível para todos. Um bom design de UX precisa fornecer uma experiência agradável para uma ampla gama de usuários. Mesmo que alguma pessoa possua alguma deficiência motora ou visual, ela precisa ter acesso igual ao seu produto ou serviço. Agora que a gente já conversou um pouco sobre os conceitos por trás do UX Design, vamos conferir alguns exemplos práticos. Você já ouviu falar de uma tal porta de Norman? Pois é, elas são portas que ganharam o nome do Don Norman. E são portas que possuem uma experiência de usuário ruim. Sabe quando você se depara com uma daquelas portas que você não sabe se precisa puxar ou empurrar? Ou às vezes quando você nem encontra a maçaneta? Essa porta foi mal projetada. Em vez de melhorar, facilitar a experiência, ela confunde os usuários. Agora vamos conferir um exemplo de um bom design de experiência de usuário na internet. Ao acessar o site da Apple Store, a página inicial não sobrecarrega os visitantes com muitas informações. Ela destaca os produtos principais da marca e ao selecionar uma categoria você tem as opções de modelos para escolher, com o botão comprar destacado. Depois você pode facilmente selecionar qual é a variação que você deseja. Descendo um pouco mais a página, a gente encontra o conteúdo da embalagem, as comparações dos modelos para ajudar o usuário a escolher e as perguntas frequentes sobre o produto. O objetivo aqui é tornar a experiência tão similar possível quanto comprar em uma loja física, onde você teria funcionários para te ajudar, por exemplo. Quando os usuários visitam a Apple Store Online, eles procuram mais informações sobre um produto ou fazem uma compra diretamente, e a arquitetura de informações do site facilita esse processo. Para criar um bom design de experiência de usuário como esse que a gente acabou de ver, os designers precisam implementar um processo chamado de Design Thinking. De acordo com o Institute of Design de Stanford, o processo de Design Thinking inclui 5 etapas: a imersão ou empatia, a análise, a ideação, a prototipação e o teste. A etapa de imersão significa entender o público-alvo. Durante esse estágio, os designers fazem pesquisas com os usuários para entender melhor a perspectiva do cliente. Depois, o designer precisa analisar esses dados para definir os objetivos que o usuário pretende alcançar, ou os principais problemas que eles têm que resolver. Então, os designers criam personas de usuários para representar o público-alvo durante o processo de design de UX. Isso também ajuda os designers a entender o fluxo do cliente, do começo ao fim, e criar um mapa do site. A terceira etapa é a ideação. Os designers fazem um brainstorming para gerar ideias de design. Isso com base em diferentes pontos do contato da jornada do cliente. Por exemplo,
Eles vão considerar como criar um site que funciona bem em diferentes formatos de tela, ou como melhorar o design de interação do site. O próximo passo é criar um protótipo, esboço simples em papel, desenhado mesmo, ou até mesmo criar uma página teste que funciona. Depois eles podem utilizar esse protótipo para realizar os testes de usuário e coletar um feedback. Depois de finalizar todas essas fases e ter o seu projeto aprovado, então os designers de UX vão trabalhar com os designers de interface de usuário, designers de interação e desenvolvedores web, e juntos eles vão executar essas ideias. Se você quer se tornar um designer de experiência de usuário, você pode ter algumas perguntas. Que tipo de tarefas eu vou fazer? Com quem eu vou trabalhar? Que tipo de desafios eu vou ter que enfrentar? Para te ajudar com essas perguntas, a gente conversou com um designer de experiência de usuário aqui da Hostinger, para te contar como é o dia a dia dessa profissão. Para começar, você vai ajudar a implementar esse processo de design thinking que a gente acabou de conversar. Mas as suas tarefas vão depender da empresa que você está trabalhando. Geralmente existem duas especialidades: o pesquisador de UX, que é o profissional responsável por fazer pesquisas, e o UX designer, que vai traduzir os resultados dessa pesquisa, agilizando o processo desde a fase de criação, wireframing, prototipagem, lançamento. Grandes corporações podem ter pessoas diferentes trabalhando em funções específicas dentro do UX design, como um designer focado só na parte de teste, por exemplo, outro focado na parte de prototipação e um outro ainda responsável pela interação com os clientes. Enquanto em organizações menores, pode ser que uma pessoa apenas seja responsável por todas essas funções. As tarefas diárias de um designer de UX são basicamente procurar por problemas na jornada do cliente e oferecer soluções para eles. Mas tenha em mente que um designer de UX não é responsável apenas pela criação de novos produtos. Eles também precisam analisar os produtos já existentes de acordo com as métricas e objetivos da empresa. Por exemplo, se algum produto começar a ter um desempenho ruim, a equipe do produto vai começar um processo de avaliação baseado nos relatos dos clientes já existentes. Isso vai ajudar os designers a encontrar o problema central e decidir como melhorar a experiência do usuário para eventualmente atingir os objetivos da empresa. Como você pode ver, para lançar um design é necessário uma colaboração razoável com outras equipes e muitas entrevistas, reuniões e apresentações para chegar em um design final. Então você precisa pensar analítica e sistematicamente, ser empático e ser um grande jogador de equipe para poder se tornar um designer de experiência de usuário. Em termos de hard skills, ou seja, conhecimentos técnicos, um designer de UX precisa saber sobre design visual, que é uma compreensão geral entre design gráfico, design de interação e arquitetura da informação. Pesquisa com usuários, que é a realização ou análise de diferentes pesquisas, como as entrevistas com os usuários ou grupos focais, ou as pesquisas para obter insights sobre o público-alvo. Análise de dados, a capacidade de analisar dados brutos e extrair dali informações para ajudar na tomada de decisões. Prototipagem, a capacidade de criar uma amostra a fins de teste e coletar feedback do usuário para deixar o seu produto melhor. E uma boa notícia é que você não precisa de um diploma para se tornar um UX designer. Qualquer um pode se tornar um estudando o básico e possuindo as qualidades mencionadas. Também é seu principal desafio aprender de forma constante e consistente. Como a indústria de UX design é muito dinâmica, todo dia tem alguma coisa nova para aprender. Como o nosso designer de UX aqui da Hostinger disse, um dia na minha vida como designer de experiência de usuário é um dia de aprendizado. E além de fazer cursos na área de design de UX, é interessante você ter um mentor para receber dicas e discutir qualquer dificuldade que você tenha. E por último, lembre-se que quando você quer se candidatar a uma vaga de design de experiência de usuário, é importante apresentar as suas experiências e habilidades nessa área através de um portfólio. Recapitulando, o design de experiência de usuário é o processo de fornecer uma experiência perfeita na jornada do seu usuário. Criar um bom design de UX é um processo que envolve a colaboração entre diferentes equipes e, acima de tudo, as necessidades do usuário precisam ser a prioridade número 1. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui no botão gostei para a gente saber que você curtiu e envie esse vídeo para aqueles amigos que gostam dessa área e têm interesse. Para mais vídeos iguais a esse, já se inscreve aqui no canal da Hostinger Brasil e dá uma olhada nessa playlist de vídeos que eu deixei para você. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!